Milionário fica chocado com o que filho virgem ouviu de mendiga à beira do lago. Ricardo não conseguia esconder o aperto no peito. E não era só o susto da noite. Ele tinha tudo: prédios imponentes, carros reluzentes, festas de tirar o fôlego. Mas o filho, Arthur, que aos 25 anos ainda era virgem, se afastava cada vez mais daquele futuro que ele tinha esculpido com tanta precisão na cabeça. Tudo parecia desmoronar em uma única noite. A festa luxuosa na cobertura da Torre Atlântica fervia. Luzes neon cortavam o salão. O som pulsava nas paredes de vidro. Arthur, sempre calado, cruzava o salão com passos pesados, os olhos perdidos. Aquele não era o garoto que Ricardo sonhava. O pai observava de longe, com as mãos trêmulas, o rosto franzido pela decepção. O povo que corria para brindar e sussurrar segredos não fazia ideia do abismo entre pai e filho. De repente, Arthur desapareceu. Ninguém notou quando ele escapou pelo corredor lateral, atravessando o jardim com as reluzentes plantas de plástico. Sob o céu pesado, ele caminhou até o lago que cortava o bairro Nobre, um contraste brutal naquela cidade de vidro e concreto. Água escura, fria, quase imóvel. O silêncio bateu com força contra seus ouvidos. Foi ali, no limite entre o luxo e a miséria, que ela apareceu. Uma mendiga de roupas esfarrapadas, olhos que parecia queimar no escuro. Surgiu quase de repente. Passos lentos, uma respiração que parecia carregar séculos de segredos. Ela se sentou ao lado de Arthur, sem perguntar nada. A verdade do seu coração será a chave para sua liberdade, sussurrou. E naquela frase havia uma força tão estranha que fez gelar a espinha do jovem. A voz dela ecoava contra a água e dentro da cabeça de Arthur virou um nó que apertava, apertava. Ele queria recusar, fugir daquele mistério desconfortável, mas algo o prendeu. Olhando para o lago escuro, viu seu próprio reflexo T. Do alto da cobertura, Ricardo sentia o desespero que o consumia virar um fogo lento, que queima por dentro. Como um rei que vê seu castelo ruir sem poder mover um dedo. O filho que ele sonhou, poderoso, impetuoso, indiferente ao que dizia a multidão, escapava de todas as expectativas. Ricardo estrangulava o telefone, mandando mensagens que não eram respondidas. A voz dele na garganta apertava, tão sufocante quanto a solidão que sentia na festa cheia de gente. E algo mais surgia no horizonte, uma sombra. Um inimigo inesperado ameaçava a fortuna da família. Um segredo antigo que poderia destruir tudo o que Ricardo construiu. Mas o pior estava dentro de casa. Um abismo invisível entre pai e filho, entre o material e o emocional. Enquanto isso, a mendiga continuava ali, guardando seu mistério. Seu olhar parecia atravessar o passado, desvelando segredos que poderiam derreter até a alma de quem os ousasse encarar. No coração da noite, Arthur sentia o peso daquela profecia, como um C. Que verdade profunda está prestes a emergir, dividindo pais e filhos, dinheiro e amor. O que Arthur vai escolher, quando a verdade do coração bater tão forte e doer mais que qualquer golpe? O silêncio do lago esconde respostas, mas a verdade não espera. A decisão deles vai mudar tudo. O preço? Ah, esse pode ser alto demais. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio do lago envolvia Arthur como um manto pesado. Aquela mendiga, com seus olhos ardentes, deixava uma sensação de inquietação. O jovem tentava processar a frase sobre a verdade do coração, quando, de repente, um barulho veio do lado oposto do lago. Um grito quebrando a tranquilidade da noite,
como um cristal se partindo. Arthur virou a cabeça, o coração disparado. A cena que se desdobrava diante dele era surreal. Ricardo, seu pai, estava ali, a poucos metros, aspecto pálido e olhos arregalados. Ele tinha acabado de surgir de entre as sombras, e algo na sua expressão mandava um aviso. Foi então que Arthur percebeu. Algo estava muito errado. O pai estava cercado por um grupo de pessoas, algumas conhecidas, mas outras estranhas. Quase todas com sorrisos que não chegavam aos olhos. Ele parecia desesperado, gesticulando como se estivesse tentando controlar uma tempestade. "O que está acontecendo?" Arthur perguntou, mas sua voz se perdeu no ar gelado da noite. A mendiga olhou para ele, uma sombra de compreensão cruzando seu rosto. "A verdade não é só sua," ela disse, com um tom que soava quase profético. O jovem franziu o senho confuso. Ricardo tomou um passo à frente, e um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ele olhou direto nos olhos do filho, e Arthur viu uma mistura de medo e raiva. O pai abriu a boca para falar, mas o que saiu foi um grito. "Eu não sou o pai que você pensa que sou." O impacto das palavras atingiu Arthur como um soco no estômago. Ele mal teve tempo para processar o que ouvira. Sentiu que as pernas vacilavam. O chão parecia desmoronar sob ele. O olhar do pai era desolador, como se ele estivesse prestes a desmoronar também. "O que você quer dizer com isso?" Arthur forçou as palavras a saírem. Ricardo, balançando a cabeça, disse com a voz embargada: "Você precisa saber. Não sou seu pai biológico. Sua mãe, ela me enganou. Esse segredo, esse peso, eu carreguei isso por anos." Arthur sentiu como se o mundo tivesse girado ao contrário, e tudo que sempre soubera desmoronasse. A mendiga ao seu lado permaneceu em silêncio, como se fosse uma espectadora de uma tragédia iminente. Cada palavra de Ricardo era um golpe, e o jovem mal conseguia ficar de pé. "Não, não pode ser verdade!" gritou Arthur, a raiva crescendo em seu peito. O povo ao redor começava a murmurar, os rostos se virando curiosos. Não eram apenas amigos, mas conhecidos, todos assistindo ao desmoronamento da família perfeita. "A verdade do seu coração vai libertá-lo," a mendiga disse, e Arthur pôde jurar que havia uma tristeza genuína em suas palavras. A multidão, agora atenta, sussurrava entre si. O cheiro de escândalo estava no ar. Ricardo, percebendo a gravidade da situação, tentou se aproximar, mas Arthur recuou. A angústia em seu olhar era clara. "Então quem sou eu?" Arthur questionou, a voz embargada e trêmula, tentando compreender essa nova realidade devastadora. E ali, entre o Lago Negro e as luzes da festa, o abismo mais profundo se abriu. O que mais estaria escondido? Que outras verdades havia sobre a família que Arthur acreditava conhecer tão bem? Os segredos estavam apenas começando a se revelar, e cada um deles podia ter um preço alto, um custo que ele não estava pronto para pagar. O peso daquela revelação pairava no ar, e as consequências estavam a um passo de se desdobrar. Arthur sentiu um frio na espinha. O que mais a mendiga sabia? E o que fazer com esse novo conhecimento? O que veio a seguir? A resposta estava mais próxima do que ele imaginava. Arthur sentiu como se o chão estivesse se rasgando sob seus pés. A revelação do pai estalava no ar como um raio, e a multidão ao redor parecia crescer, rodeando-o, como se esperassem aquele momento. O murmúrio se espalhou. Rostos conhecidos olhando com curiosidade e choque. Ele queria fugir, mas não conseguia se mover. "Não! Isso é um pesadelo!" gritou, a raiva e a dor se misturando. O olhar de Ricardo era de desespero, e a mendiga ao seu lado parecia observar tudo com uma calma estranha, como se soubesse que algo ainda mais aterrador viria. Pessoas próximas começaram a cochichar, indignadas. A palavra escândalo pairava na atmosfera pesada, como uma neblina escura. Arthur se virou novamente para o pai, sentindo a confusão girar em sua mente. "Se você não é meu pai, quem sou eu?" Ele estava prestes a chorar,
a vulnerabilidade exposta como uma ferida aberta. Ricardo parecia desmoronar, as palavras falhando em sua boca. Mas, antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Era um grito agudo, quase animal, que fez todos congelarem. Arthur seguiu o som e viu uma figura correndo em direção a eles, com os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de terror. Era Lúcia, sua mãe. O que está acontecendo? Ela gritou, já ao lado de Ricardo e Arthur, o desespero estampado no rosto. O impacto de sua chegada foi como um suco. Arthur queria gritar de novo, perguntar por que tudo estava desmoronando assim. Mas a expressão de Lúcia o calou. Algo estava muito errado. Você não pode estar aqui. Ricardo a encarou com desespero, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Não posso ficar aqui? Questionou ela, olhando entre pai e filho. O que você fez? O que você disse a ele? Arthur viu a tensão entre eles, uma eletricidade estranha que o fez sentir ainda mais perdido. E enquanto tentava juntar as peças, algo na atmosfera mudou. A mendiga se levantou devagar, seus olhos ardentes, agora parecendo profundos abismos. Sua verdade está mais próxima do que imagina. Ela falou, e uma onda de estranheza o envolveu. Lúcia deu um passo para trás, a expressão dela se transformando em horror. Não, não pode ser! Ela quase gritou, levando as mãos à cabeça, como se quisesse afastar a realidade. Os murmúrios da multidão aumentaram. Arthur olhou para seu pai e depois para sua mãe. O que vocês esconderam de mim? Qual é o verdadeiro segredo? Sua voz tremia, cada palavra pesada como chumbo. Foi então que Lúcia, com os olhos marejados, que expirou fundo, encarou o filho. E com uma voz quebrada, disse: Arthur, a verdade é que eu não sou sua mãe. As palavras dela atiraram o jovem em um abismo. Ele ficou paralisado. O que isso significava? Corações pararam. Sussurros de choque espalharam-se pela multidão. Então, quem sou eu? A dor em sua voz quase partiu Arthur em dois. A mendiga, agora em pé, parecia uma figura sobrenatural. Seu olhar profundo observando a cena com um misto de tristeza e sabedoria. A vida é cheia de reviravoltas e enganos. Você precisa enfrentar sua verdade, disse a mendiga, levantando a mão para acalmar todos, mas a confusão crescia. Ricardo estava em pé, a expressão um misto de culpa e medo. Lúcia, seu olhar distante, parecia lembrar-se de algo, uma memória aterradora. A multidão estava em choque, o escândalo reverberando como ondas de um mar tempestuoso. Arthur tremia. O que mais estava escondido? Os rostos ao redor dele se desfaziam, como se o mundo estivesse se desintegrando. Ele precisava saber, mas o peso da verdade o empurrava para mais perto do abismo. O que mais, mãe? Em que mais você sabe? Perguntou, a voz tremendo, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que todos os gritos. A resposta estava próxima, mas o preço, ele sabia, poderia ser mais alto do que qualquer um imaginou. O lago ao fundo continuava a refletir a noite, e a verdade pairava como uma sombra. Tudo estava prestes a mudar de forma explosiva. Mas o que isso significaria para todos eles? Arthur sentiu como se o chão estivesse se rasgando sob seus pés. A revelação do pai estalava no ar como um raio, e a multidão ao redor parecia crescer, rodeando-o, como se esperassem aquele momento. Ela tinha chegado, a verdade. Ele queria fugir, mas não conseguia se mover. Não! Isso é um pesadelo! Gritou, a raiva e a dor se misturando. O olhar de Ricardo era de desespero, e a mendiga ao seu lado parecia observá-los com uma calma estranha, como se soubesse que algo ainda mais aterrador viria. A atmosfera tinha mudado. Um murmúrio crescente corria pelo grupo. Chiados de espanto ecoaram. Arthur queria saber a verdade, mas cada palavra de Lúcia cortava como uma faca. Não sou sua mãe, ela disse, e ao olhar em volta, o desespero visível seu rosto o partiu em dois. Então, quem sou eu? A pergunta ecoou e ele sentiu o ar se apertar em seus pulmões, antes que ela pudesse responder.
Uma luz ofuscante iluminou a cena. Arthur virou a cabeça e viu algo que fazia seu estômago revirar. Um SUV preto parou próximo ao lago, e a porta se abriu. Uma figura alta surgiu. Era uma mulher com um vestido vermelho flamboyant, os cabelos soltos e desgrenhados, mas estranhamente, seus olhos eram familiares. Clara! Arthur sussurrou, a voz tão baixa que parecia quase não existir. Era sua irmã, aquela que pensara estar longe para sempre. Clara caminhou em direção a eles, a expressão carregada de algo profundo. O barulho da festa agora parecia distante, e a multidão em volta se dispersava como folhas ao vento. Em um movimento, ela puxou algo do bolso. Uma pequena caixa brilhante e dourada que ela segurou com força. Você precisa conhecer a verdade, Arthur, disse ela, a voz firme, quase como um eco nas águas do lago. Não são apenas segredos. Lúcia olhou com pânico. Clara, volta! Você não sabe o que está fazendo. Mas Clara não hesitou. Ela chegou mais perto de Arthur, com os olhos fixos nos dele. Todos nós temos um passado que não podemos escapar. É hora de enfrentá-lo. A mendiga observava tudo, os olhos dela brilhando com uma sabedoria sombria. Clara encarou o lago, e as ondas pareciam vibrar a cada batida. O peso daquela caixa dourada no ar criava uma tensão palpável que poderia cortar. Abre! Clara gritou, e nesse momento o silêncio tomou conta da cena. Todos os olhares se voltaram para a caixa. Arthur cerrou os punhos. Que verdade é essa? A verdade que eles nunca tiveram coragem de te contar. Clara respirou fundo, as palavras saindo com esforço, como se uma tormenta estivesse prestes a se desferir. Foi então que, em meio ao clima de expectativa, um truque de mágica do destino aconteceu. A caixa abriu-se sozinha, com um estalo agonizante, e uma luz estonteante explodiu dela. Um brilho que iluminou a noite e fez todos os presentes recuarem, protegendo os olhos. A luz revelou um objeto que parecia flutuar. Era um broche antigo, encostado de pedras preciosas que brilhavam intensamente. Clara, atordoada, disse: é disso que eles têm medo. É a prova de quem somos. Arthur sentiu o chão se estreitar sob ele. O ritmo do seu coração disparou. O que é isso? Que prova? E antes que alguém pudesse explicar, a luz do broche começou a pulsar em um ritmo frenético. E Clara tombou para frente, uma expressão de dor cruzando seu rosto. O grito dela ecoou pela noite. A mendiga agora estava em pé. Seu olhar de antes, sereno, se transformou em um pavor genuíno. O passado não perdoa, ela murmurou, enquanto Clara caía de joelhos, o broche caindo em meio à grama. Arthur correu até ela, mas um terrível silêncio tomou conta da cena. O que estava acontecendo? Todo o escândalo que parecia se desenrolar, de repente parecia pequeno perto daquela nova calamidade. Clara! Gritou Arthur, mas a verdade, agora exposta e exigente, ainda pairava no ar. O que ela tinha revelado? E o que aquele broche realmente significava? A tensão não aliviava. O desespero estava longe de acabar. A vida como conheciam estava prestes a mudar de forma explosiva, e o que aconteceria a seguir poderia ser ainda mais devastador. A verdade agora estava solta. Mas o preço, eles sabiam, poderia ser alto demais. Arthur sentiu como se o chão estivesse se rasgando sob seus pés. O grito de Clara reverberou em seus ouvidos, e o broche brilhante caiu em meio à grama, refletindo a luz da festa como um farol descontrolado. A multidão se afastava dele, expressões de choque e espanto estampadas em seus rostos. Ele não sabia se a dor vinha da revelação ou do olhar desesperado de sua irmã. O que? O que está acontecendo? Estuterou, enquanto sua mente tentava processar cada fragmento daquela cena surreal. Clara, agora de joelhos, parecia lutar contra um peso invisível. Ela olhou para o broche, depois para Arthur, e naqueles olhos ele viu mais do que dor. Viu um desespero que cortou seu coração. O que mais poderia ser revelado? A mendiga, que antes tinha uma aura de mistério, agora se aproximou. Seu olhar penetrante se tornou agudo. Às vezes o que você deseja saber
É a chave que libera outras prisões. Ela disse, mas o som parecia mais um aviso. Ricardo tentou gritar. A expressão no rosto dele era um misto de preocupação e um temor quase palpável. Clara, não, você não pode falar sobre isso. Ele bradou, mas a voz dele era apenas um eco ensurdecedor entre as ondas de murmúrios que se espalhavam pela multidão. O que você esconde, pai? Arthur não conseguiu segurar o grito. A raiva e a confusão explodiam dentro dele. Ele se virou para Lúcia. A expectativa matava cada segundo que passava. O que você sabe? Mas antes que alguém pudesse se manifestar, Clara pegou o broche do chão e uma onda de luz explodiu dele, ofuscando todos ao redor. Arthur piscou. E quando a luminosidade diminuiu, ele viu algo mais. Algo que ninguém parecia perceber. Dentro da energia do broche, vislumbres de rostos começaram a surgir, começando com o de uma mulher que ele nunca tinha visto. Seus cabelos longos e a expressão triste faziam sua pele arrepiar. Essa é a nossa verdadeira mãe, Clara disse, a voz firme, mas trêmula. A mulher que você nunca conheceu, e eu sou a única que sabe onde ela está. O silêncio se instalou como uma neblina, e Arthur se sentiu tonto. O chão sob seus pés balançava. Ele reagiu, mas suas pernas pareciam levemente paralisadas. Lúcia abria a boca, mas as palavras não saíam. Ricardo olhou para a mãe de Arthur, um horror desenhado em seu rosto. Não pode ser verdade. A voz dele tremia. Aquela mulher. Ela não pode ser. A história estava errada. Ele parecia desmoronar, e a expressão de falha no rosto dele fez Arthur sentir raiva e compaixão ao mesmo tempo. Mas o que era verdade agora? O que mais poderia ser revelado? Arthur não sabia se queria ouvir a resposta. O que mais Clara estava escondendo? A multidão ao redor agora parecia estagnada, pegando cada palavra, cada movimento como um momento de grande drama. Precisamos descobrir onde ela está, disse Clara. O desafio em seu tom era um fio de esperança na tempestade. Ela seguiu em direção ao lago, como se o reflexo da água poderia dar respostas, e todos a seguiram, arrastados pela inevitabilidade. Mas, de repente, a mendiga soltou um riso profundo e amargo. A verdade não é um abrigo, Clara, é um labirinto, e quem entra pode nunca sair. As palavras dela eram como um aviso sombrio. E foi então que tudo aconteceu. Uma explosão de luz e um som surdo fez todos se afastarem, como se uma bomba tivesse estourado ali mesmo. A água do lago se ergueu, formando uma onda que parecia consumi-los. Arthur sentiu um braço agarrá-lo, puxando-o para longe. Era Ricardo, com uma expressão de pânico em seu rosto. A verdade está vindo e ela não é gentil, gritou Ricardo, enquanto a água fervilhava e as luzes da festa piscavam em uma dança frenética. O broche em mãos de Clara começou a tremer. Era uma loucura, e as linhas entre amor e ódio estavam se desvanecendo. O que mais eles esconderiam? O que esse labirinto final revelaria? O momento de descoberta os abraçava, mas seria um abraço que mudaria tudo para sempre. A revelação estava à vista, mas o que viria a seguir deixava o coração de Arthur em frangalhos. E a verdade, ao que parecia, só havia começado a rasgar os véus dessa história familiar. Arthur sentiu como se o chão estivesse se rasgando sob seus pés. O grito de Clara reverberou em seus ouvidos, e o broche brilhante caiu em meio à grama, refletindo a luz da festa como um farol descontrolado. A multidão se afastava dele, expressões de choque e espanto estampadas em seus rostos. Ele não sabia se a dor vinha da revelação ou do olhar desesperado de sua irmã. "Clara, o que você está fazendo?" perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. A sanidade estava prestes a se esvair. O corpo dela tremia e ele sentiu o pânico subindo. "Arthur, é verdade!" Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "A nossa mãe, ela não morreu, ela foi sequestrada." O ar pesou sobre ele,
como se um manto sufocante tivesse sido jogado sobre seus ombros. A multidão murmurou. Algumas pessoas taparam a boca em choque. Outras começaram a cochichar entre si. Ele não sabia como reagir. Estava em um turbilhão. "O que você quer dizer com sequestrada?" Ele perguntou, as palavras saindo como se fosse uma luta. O olhar que Clara tinha era de alguém que sabia demais, que carregava um fardo em silêncio. A mendiga, que até então estava em um canto, agora se adiantou e disse: "A verdade não é uma linha reta, menino. É um emaranhado de mentiras e segredos, mais do que você imagina." "A verdade!" Ricardo gritou, a voz cheia de pânico. "Clara, você não deveria ter dito isso." Os olhos de Lúcia estavam arregalados. Ela parecia prestes a desmaiar. "O que você está fazendo, Clara?" Tentou falar, mas as palavras saíram em um sussurro desesperado. Arthur olhou para a irmã. "Como você sabe disso? O que você quer dizer?" Clara respirou fundo, sua voz agora uma mistura de determinação e medo. "Eu sou a única que sabe onde ela está. O broche é a chave que levou nosso pai até ela. E que provavelmente alertou aqueles que a sequestraram. Eles podem estar se aproximando." A tensão aumentou. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Ele olhou para o lago. O reflexo da lua se distorcendo nas águas, como se também estivesse em choque. A ideia de que um segredo tão profundo estava escondido tão perto era insuportável. "O que mais você sabe, Clara?" Arthur perguntou, o coração batendo harshly dentro do peito, quase sufocante em sua dor. A irmã hesitou, um brilho de terror cruzando seu olhar. "Eu não quis acreditar, mas todas as noites eu via uma figura, uma mulher na floresta atrás de casa. Eu pensei que fosse um fantasma. O tempo todo ela estava esperando e observando." A multidão começou a dispersar novamente, nervosa, sem saber o que fazer. O clima estava tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Arthur sentiu que a realidade estava se desmoronando. "Não!" ele gritou, em uma última tentativa de controlar a situação. Ele precisava de respostas. "Se a nossa mãe está viva, precisamos encontrá-la." A mendiga, que observava tudo como um espectador, finalmente falou: "Vocês precisam se lembrar. O que esconderam de vocês mesmos é mais perigoso do que qualquer sequestrador." Arthur se virou para ela, sentindo uma onda de frustração. "O que você sabe? O que você quer dizer?" Antes que a mulher pudesse responder, uma explosão de luz tomou conta do céu. Todo mundo virou a cabeça em busca da origem do clarão, e o que eles viram fez o coração de Arthur parar. Era um helicóptero, baixo e barulhento, pairando diretamente sobre eles. Ele se aproximava cada vez mais, como uma soma de pesadelo e realidade. "Eles estão vindo!" Clara gritou, e em um movimento, e o que viria a seguir poderia mudá-los para sempre. Enquanto o helicóptero se aproximava, o tempo parecia desacelerar. Arthur olhou nos olhos de Clara, que estavam cheios de determinação, mas com um quebra-cabeça muito mais sombrio. O que eles descobriram? E o que mais estava por vir? A verdade estava chegando, mas o custo poderia ser mais alto do que eles podiam suportar. Arthur sentiu como se o chão estivesse se rasgando sob seus pés. O barulho do helicóptero ecoava na sua cabeça, mas era o grito de Clara que disparava um pânico dentro dele. As luzes do helicóptero cortavam a escuridão, anunciando que algo sinistro estava prestes a acontecer. Ele olhou para a irmã, feridas visíveis em seu rosto, o peso da revelação estampado em cada linha de sua expressão. "Precisamos ir!" gritou Clara, puxando Arthur pela mão, mas ele estava paralisado. Os rostos da multidão eram um mosaico de preocupação e curiosidade, incertezas moldando as expressões, pessoas trocando olhares nervosos. Arthur podia sentir as vibrações do medo ao seu redor, como se o próprio ar estivesse carregado de uma eletricidade estranha. O que mais Clara tinha a revelar? O helicóptero descia mais baixo e Arthur começou a ter uma sensação inquietante. A luz estava quase ofuscante agora. Clara, com o broche em mãos, estava à beira de um colapso. Não podemos deixá-los levar você, Ricardo disse. Sua voz tremia e ele olhou para Lúcia, como se a resposta estivesse contida nela.
Arthur virou-se, buscando compreender a gravidade da situação. Mas antes que pudesse aprofundar os pensamentos, uma sombra enorme cobriu o chão, e uma porta se abriu no helicóptero. Um homem em um terno escuro saltou para fora, determinado, enquanto 2 outros homens armados o seguiam, como lobos prontos para atacar. O medo tomou conta de Arthur, o aperto no peito disparando sua adrenalina. "Clara, saia daí!" Arthur gritou, tentando puxá-la para longe. Contudo, Clara permaneceu, firmando-se. "Eu não posso", ela sussurrou, seu olhar fixo nos homens que se aproximavam, e a dor parecia transbordar. "Eles estão vindo atrás de mim." A voz de Clara foi interrompida por um estrondo, como um trovão que ecoou na noite. Os homens se espalharam, e todos ao redor começaram a gritar, correndo em pânico. O movimento frenético oscilava como um mar revolto, e a mendiga, que antes parecia distante, agora estava de pé, observando com uma expressão intensa. "A verdade sobre vocês é assustadora", a mulher disse, embora suas palavras parecessem perder-se no caos. Arthur não tinha tempo para entender o que ela queria dizer. O homem do terno levantou a mão, fazendo sinal para os homens armados. "Clara!" ele gritou, e a forma como pronunciou o nome fez o corpo de Arthur gelar. Não era apenas uma busca, mas uma ordem. "Você não pode escapar dessa vez." Arthur sentiu que aquele reconhecimento estreitava um laço monstruoso entre eles. "O que você sabe sobre ela?" Arthur bradou, sentindo a urgência subindo por seu corpo. Era como se pequenos fios de desespero o empurrassem para frente. "Você não sabe quem ela é", disse o homem, antes de lançar um olhar significativo para Clara. A expressão dela mudava, um medo profundo tremia em seus olhos. "É o que ela se tornou." O mundo pareceu desacelerar. Arthur não entendeu, mas o peso das palavras do homem era palpável. "Como assim, o que ela se tornou?" E então disparam um disparo ensurdecedor. Não era um grito, mas um estrondo que cortou o ar. Clara caiu. O tempo parou. Arthur não conseguiu acreditar no que estava vendo. Ela havia sido atingida, uma luz apagando-se, fazendo seu corpo tombar no chão, enquanto ele se jogava na direção dela. "Não!" gritou, sua alma se despedaçando, a dor uma ferida aberta. A multidão paralisada só observava. O choque penetrou o ar como um veneno. Os homens armados riam, mas o riso não tinha alegria. Era a vitória de um pesadelo. Arthur se agachou ao lado de Clara, acenando para ela. A respiração dela era fraca, estava se esvaindo. O mundo era um borrão. "Clara, fica comigo", ele implorou, sentindo uma onda de desespero consumir tudo. O que aconteceu ali? A revelação? Mas quando Clara abriu os olhos, algo diferente podia ser visto ali. Ela olhou para Arthur, e embora a dor fosse clara, havia também uma compreensão profunda. Você precisa saber", sussurrou. E nesse momento Arthur percebeu que ela não estava falando sobre sua vida, mas sobre a verdade que mudaria tudo. "Eu sou mais do que você imagina." As palavras pairavam entre eles como uma tendência. O caos em volta desaparecia, e no último instante, Arthur viu o olhar do homem do terno mudar, como se uma nova expressão surgisse. Uma mistura de medo e realização, o que era assustador. Só então, Arthur entendeu. A verdade tinha chegado, e o preço a ser pago estava se revelando. Ao seu redor, a verdade não tem apenas olhos, disse a mendiga, como se estivesse respondendo a uma pergunta nunca feita. Um silêncio sepulcral envolveu todos ali, e Arthur sabia que o que viera a seguir poderia ser ainda mais devastador. A presença de Clara alertava para o que mais estava por vir, e ele mal estava pronto para enfrentar. O que ela tinha que contar, o que realmente... Arthur sentia que o mundo estava se desintegrando ao seu redor. Os olhos de Clara, cheios de dor, faziam seu coração disparar. Ele segurou a mão dela com força. "Você não pode ir embora, Clara. Não agora." Ele implorou, a voz embargada pelo medo. O homem do terno escuro se aproximou, uma expressão de triunfo nos olhos. "Isso é só o começo, meu caro. Clara não é quem você pensa que é." Ele olhou para ela de um jeito que fez Arthur sentir um frio na espinha. Havia algo mais ali. Um vínculo oculto que ele não conseguia alcançar. "O que você está dizendo?"
Arthur gritou, tentando entender. Clara é minha irmã! Clara respirou fundo, um tremor passando por seu corpo. Arthur, começou, mas a voz dela se rompeu. O broche permaneceu em suas mãos, brilhando intensamente, como se estivesse exigindo que a verdade fosse revelada. Clara, por favor, o que você não me contou? Arthur estava prestes a entrar em desespero. Ele não podia perder mais alguém. Mas antes que Clara pudesse responder, um grupo de homens adicionais emergiu das sombras, como se tivessem aguardado o momento perfeito. Eles cercaram Arthur, Ricardo, Lúcia e Clara. A festa ao fundo se tornara um eco distante, o riso e a música agora abafados pelo temor. O que está acontecendo? A voz de Lúcia soou tensa, e Arthur sentiu seu próprio coração apertar. O homem do terno fez um gesto, e um dos homens mais baixos puxou algo de dentro da mochila. Era uma foto. Ele a levantou e próprio rosto refletido na imagem deixou Arthur em choque. Era uma mulher, mas não apenas qualquer mulher. Era a mãe de Clara, a mesma mulher que ele sonhara. Isso não pode ser verdade, Arthur exclamou, sua mente tentando fazer sentido do que via. Essa é a mulher que vocês... Não, sim, Arthur. Clara não é sua irmã biológica, disse o homem com um sorriso frio. Ela é filha de alguém muito importante, e agora você está prestes a perder muito mais do que imagina. Arthur sentiu que a terra se movia sob seus pés, enquanto a luz do helicóptero brilhava intensamente acima deles. A revelação girou sua cabeça e fez o estômago revirar. Você a vendeu! Ele apontou para o homem em um ataque de fúria. Você a vendeu a alguém! Mas o homem apenas riu. Não, garoto. A verdade é que nós a protegemos. Ela é a chave para o passado que vocês esqueceram. E agora que está aqui, não podemos permitir que ela fuja novamente. Clara, com dificuldade, se levantou. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto dela. Arthur, você precisa entender. Ela estava ofegante, quase sem forças. Eu não sabia a verdade até muito recentemente. Eu me ocultei, não porque quisesse, mas porque não tinha outra escolha. O grito de Arthur ecoou em sua cabeça, uma mistura de emoção e confusão. Então, você não é minha irmã. Eu sou filha da mulher que todos nós pensávamos que estava morta. Clara cortou, a voz cheia de dor e revelação. E se você me deixar, eles vão nos encontrar, Arthur. Um peso começou a se instalar no peito de Arthur. O que realmente havia por trás dessa história? Eles não eram apenas uma família lutando por liberdade, mas estão atados por segredos mais profundos do que ele supunha. O homem do terno olhou para a multidão, um sorriso satisfeito nos lábios. A tensão tornou-se palpável. Arthur precisava agir, precisava proteger Clara, mas a noção de que tudo ao seu redor poderia ser uma farsa o paralisava. Você tem que decidir, Arthur. A mendiga interrompeu, seus olhos fixos nos dele. A verdade é um preço. Você pode perder mais do que climática. Você pode perder a si mesmo. Naquele instante, o círculo se apertou. As vozes da multidão se tornaram um sussurro distante. O tempo parecia ter parado, e Arthur se viu em uma encruzilhada. O que ele escolheria? A verdade ou a segurança? O amor ou a liberdade? E, acima de tudo, como poderia proteger aqueles que amava de um segredo tão vexatório? A mão de Clara segurava firme a dele, e quando o brilho do broche se intensificou, ele percebeu que estava prestes a entrar em uma tempestade, e o que estava por vir poderia mudar tudo, e todos para sempre. Arthur sentia que o chão estava se desintegrando sob seus pés. O barulho do helicóptero ecoava e o grito desesperado de Clara ainda ressoava em sua mente. A luz brilhante ofuscava seus olhos enquanto o homem do terno se aproximava, um sorriso frio estampado no rosto. Ele se movia como se fosse o dono de tudo ali, enquanto Arthur mal conseguia processar as palavras da irmã. Você é a chave, o homem gritou, e suas palavras soaram como um trovão que reverberava no coração de Arthur. A chave para o quê? Uma pergunta que cruzava sua mente, mas ele não conseguia formar. O pânico era palpável. Você não pode levá-la, gritou Ricardo, com a voz trêmula, enquanto cercava Clara protetivamente. Mas já era tarde.
O homem do terno não se preocupava com isso. Ele estendeu a mão, mandando seus homens em direção a Clara. Foi como um filme. Cada movimento desacelerado, a cena se desenrolando em câmera lenta. Arthur sentiu o corpo tremer, um nó se formando em sua garganta. Em meio ao caos, a mendiga se adiantou, a expressão grave. Às vezes, a verdade é mais venenosa que a mentira. Ela disse, e parecia um aviso a todos ali. Mas ninguém prestou atenção. Todos estavam concentrados na tensão crescente. Foi então que tudo mudou. Clara, com uma força repentina, retirou o broche da mão. Não! Eu não sou só uma peça neste jogo! Gritou, segurando a joia em direção ao helicóptero. Uma onda irrompeu pelo ar e o brilho iluminou a noite como um sol caindo. Arthur virou a cabeça e a luz não apenas cegou, mas o atravessou. Quando suas pupilas se ajustaram, ele percebeu que não estava mais na festa. Estava em lugar familiar, mas desgastado. Um cômodo escuro, com paredes cobertas de fotos amareladas e um cheiro de mofo. Uma casa bem conhecida. Ele olhou ao redor e seu coração disparou. Era a casa de sua infância, mas com um toque sombrio. As luzes piscavam e figuras estranhas se moviam ao fundo. Por um momento, ele pensou que poderia ser um sonho. Arthur! Clara chamou, e sua voz ecoou. Ele a viu, mas ela parecia diferente, mais velha, marcada por cicatrizes invisíveis. Você precisa entender. Tudo o que sabemos é apenas a superfície. O quê? Ele estava confuso, o espaço ao redor pulsando. O que estava acontecendo? Ele não compreendia nada. Você precisa olhar para as paredes, Clara gritou, apontando para os retratos emoldurados. O frisson a seu redor era palpável, e ele hesitou, mas o peso da verdade o moveu. As fotos mudaram, e ele viu imagens de sua mãe, Lúcia, e uma mulher diferente. A mulher mirando com olhos intensos, quase iguais aos de Clara. Uma conexão, um vínculo. Essa não é a história que você conhece, Arthur, Clara disse, as emoções transbordando em seu olhar, e foi então que tudo virou de cabeça para baixo. A mulher nas fotos não era apenas qualquer pessoa. Ela era a mãe que ele pensou ter perdido. Ela tinha desaparecido, mas agora estava diante dele, mais real do que nunca. Você é? Você é filha dela, não é? As palavras saíram como um sussurro trêmulo. A mente de Arthur girava. A realidade que ele conhecia começava a se desfazer em fragmentos. Não, Arthur. Clara disse, e a profundidade de sua voz tornou-se sombria. Eu sou a versão que ficou quando ela foi tirada de você. A revelação bateu como um soco. O que isso significava? Ele olhou para sua irmã, sentindo o chão desmoronar sob seus pés. Todos os laços que eles pensavam que tinham se desfaziam, e a luz daquele broche pulsava, ameaçando envolver tudo em uma escuridão ainda mais intensa. Você não pode fugir da verdade. A voz da mendiga emergiu do além. Sua presença estava mais forte agora. Artefatos antigos sempre trazem consequências. E houve um silêncio, uma pausa tensa. Clara estava lá, e Arthur sentiu que tudo estava mudando novamente. Ao mesmo tempo, eles não eram mais o que pensavam ser. E a cidade, as festas, a vida que eles conheciam não passavam de uma construção em colapso. Antes que pudessem explorar mais, a luz do broche intensificou. E enquanto a escuridão ameaçava engolir tudo, Arthur percebeu que essa nova verdade poderia rasgar tudo o que ele acreditava saber sobre sua família e a si mesmo. E nesse instante, ele compreendeu. A escolha estava e sempre esteve em suas mãos. Mas qual caminho ele tomaria, agora que a realidade era tão distorcida? Enquanto a escuridão se aproximava, ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser a chave, mas também a prisão. E a verdadeira batalha estava apenas começando. Arthur sentiu o peso do mundo em seus ombros enquanto segurava Clara, sua irmã, em um último gesto de desespero. A luz do broche pulsava entre eles, como se a verdade estivesse tentando se libertar, e o ar era eletricamente carregado. Você não pode escapar! Gritou. Escape era quase um sussurro, enquanto a realidade os engolia.
Arthur olhou nos olhos de Clara e viu medo, mas também determinação. Ela parecia mais forte ali, com uma ferocidade inesperada. Nós vamos lutar, disse ela, e aquelas palavras ecoaram em seu coração. A explosão de luz atingiu e tudo se transformou. O espaço ao redor deles deslizou, como papel amassado. E quando os olhos de Arthur se ajustaram, ele se encontrou de volta na terra firme, cercado pela multidão que observava paralisada. O quê? Onde estamos? Ele murmurou, e o tremor em sua voz mostrava o desespero que sentia. A mendiga havia desaparecido, mas o olhar dela ainda queimava em sua mente. Cada palavra que ela proferira agora fazia sentido. A verdade e o peso dela não eram apenas um fardo, era um portal. Clara se levantou devagar, o broche ainda em mãos, e seus olhos se iluminavam com uma certeza inabalável. Arthur, precisamos ir atrás deles. Eles não vão desistir. Arthur balançou a cabeça, a mente a mil. O que eles fariam agora? A vida que conheciam estava sendo destruída. E eles tinham mais perguntas do que respostas. E acima de tudo, a maior dúvida pairava. Quem eles eram realmente neste emaranhado de segredos? Ricardo e Lúcia, ensos e perplexos, encaravam a cena. O rosto de Lúcia estava pálido, mas ela finalmente falou. Nós temos que nos unir. Precisamos enfrentar isso juntos. Não é apenas sobre segredos, mas sobre a nossa família. Arthur sentiu um calor crescer dentro dele. Era hora de parar de correr. Era hora de seguir em frente. Então vamos, ele disse, a voz se fortalecendo. Vamos descobrir a verdade, doa quem doer. E assim que dessa determinação, Clara ergueu o broche. A luz que antes era cega agora se transformou em um guia. A verdade nos libertará, ela declarou. E ao dizer isso, um silêncio quase sagrado desceu sobre todos. Arthur olhava para os rostos ao redor. Gente assustada, confusa, mas também assoldada em uma luta que durava gerações. Ele podia sentir a conexão entre eles, a necessidade de reconstruir e não apenas enfrentar. Esse não é o fim, murmurou. Com um impulso, Arthur liderou o caminho e seguiu por entre a multidão, cada passo firme. As sombras do passado não poderiam mais os definir. Eles iriam em busca da mãe, da verdade, de tudo o que havia por trás das mentiras. A resistência começou com a expectativa do que viria a seguir, e o futuro aguardava eles, tão misterioso quanto a própria noite. Ao longe, o helicóptero ainda girava, mais um espectro do que realmente importava. Mas na mente de Arthur, o foco era claro. Juntos, somos mais fortes. E enquanto eles avançavam, sentiam a verdade se aproximando. Um mistério do qual estavam finalmente prontos para revelar. E antes de você fechar esta página, eu preciso de um favor urgente. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo. Faça isso agora mesmo. Não se esqueça. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Adoro saber o que você pensa. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.